Já estamos de regresso, segunda parte, sintonia de ataque. Nesta segunda parte vamos olhar para os campeonatos da Liga 3 e da Segunda Liga e fazer também o balanço da Taça de Portugal. Já temos os nossos craques hoje connosco reunidos. Apenas uma palavra para o nosso convidado de hoje, Paulo Mendes, ele que até há bem pouco tempo atrás estava no comando técnico da equipa do Marco na Liga 3. Paulo, bem-vindo a esta casa que também sabes que é tua. Antes, já vamos daqui a pouco fazer então essa análise e esse balanço da Liga 3, mas podia-te uma pequena palavra para aquilo que foi o desafio ano passado no Marco, a subida de divisão, este ano com a Liga 3 e lembramos-nos todos do processo que foi, ou seja, a subida de divisão foi alcançada já tardia, uma operação de um campeonato, acreditou-se que era um bocadinho mais turbulenta porque não sabias que tinhas que preparar uma equipa para a Liga 3 ou para o Campeonato de Portugal. Acredito que isso deixa alguma moça. O que é que podes partilhar connosco até ao momento da época 25-26 do Paulo Mendes e do Marco? Boa noite a todos. Antes de mais, deixar aqui um cumprimento a todos do painel. Sim, Filipe, foi a questão da subida de divisão pela via administrativa, pela questão do Boavista, que criou-nos aqui muito impasse. A minha entrada também já no clube já foi numa fase também um bocado adiantada, porque também houve a transição de novos investidores, uma nova SAD. Portanto que abdicou de grande parte do plantel da época passada. Portanto, quando eu cheguei, o plantel só tinha 3 jogadores, porque eles queriam ficar com 6, 3 renovaram, 3 não aceitaram renovar. Depois a construção do plantel, estávamos a preparar o plantel para o Campeonato de Portugal, e sem saber se iríamos competir Campeonato de Portugal ou se não, porque havia muita informação cruzada de que poderia haver a descida administrativa. Confirmou-se a descida à Liga 3, depois prolongou-se por 3 semanas a situação. Falámos do Boa Vista neste caso. Exatamente, prolongou-se por 3 semanas depois da descida à Liga 3 a decisão da Federação, e nós aí chegámos a um momento em que tivemos que acelerar um bocadinho o processo de contratações e arriscar um bocadinho, dizendo mesmo aos jogadores quem fosse connosco para o Campeonato de Portugal e eu connosco para a Liga 3, porque nós 3 dias antes de começarmos o campeonato tínhamos 12 jogadores, não tínhamos mais do que isso, e já com o campeonato a decorrer chegaram 3 jogadores que foram e serão e eram peças preponderantes na minha ideia, mas foi um grande desafio, e as coisas estavam a correr bem. Infelizmente por outras coisas não se continuou. Marco, é então aquilo que foi a etapa deste ano. Já lá voltamos àquilo que é a Liga 3 e ao momento vamos agora começar pela Taça de Portugal, que teve os seguintes jogos: Atlético 0, Benfica 2, Aves 0, Académico Viseu 0, passou o Aves nas responsabilidades, Alpendurada 0, Casa Pia 3, Vitória Guimarães 4, Mortágua 0, Covilhã 0, Lusitano de Évora 2, 1 de dezembro 1, Leiria 3, Estoril Praia 1, Famalicão 2, Sporting 3, Marinhense 0, Futebol Clube Porto 3, Sintrense 0, Lusitano de Rosa 0, Torriense 1, Vila Miá 2, Leixões 1, FAF 2, Arouca 1, Farense 5, Silves 1, Santa Clara 3, Comércio e Indústria 0, Tondela 0, Caldas 0, ganhou o Caldas nas responsabilidades por 6 bolas a 5, e o Braga 4, Nacional 2. Foi então a 4ª eliminatória. Já vamos à análise desta eliminatória, às surpresas, mas vamos dar aqui um enfoque a este Lusitano de Rosa Torriense. Marco Teixeira, fica a derrota do dia de ontem. Amanhã no estádio, então, no Complexo Desportivo de Azevedo, em Rebordosa, a equipa do Lusitano de Rosa a receber, mas a não conseguir vencer a equipa torriense. 2 equipas da Segunda Liga. Convenceu o resultado? Sim, o resultado convence-me. O Rosa perdeu bem. Mas antes de tudo queria cumprimentar o painel, cumprimentar as pessoas que estão em casa, se não eu esqueço-me, e a ti em especial, Filipe. Sem dúvida, vi o jogo pela televisão, não tive a possibilidade de ir ao estádio do Rebordosa, e pelo que vi, o Torriense nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, o Rosa esteve por cima, sem criar grandes aflições para o guarda-redes do Torriense, e a partir daí o Torriense tomou conta do jogo e demonstrou ser melhor a equipa e, na minha perspectiva, ganhou o melhor.
Curto, sucinto, analítico, sintético. Marco, foi então a tua etapa inicial, mas sei que estás sempre muito atento, Paulo, àquilo que acontece. Portanto, como é que tens visto, aqui também encadei aqui um pouco na tua análise, este Lourosa Torriense? Como é que tu viste este Lourosa Torriense, mas como é que tens visto este arranque de Lourosa na segunda Liga e na época 25-26? Então vou começar até mesmo pelo jogo de ontem, tive a oportunidade de ver no estádio. O Lourosa começou muito bem o jogo, na minha opinião. Acho que teve ali 20 minutos de grande ascensão. Tem uma grande oportunidade de golo do Luís Rocha, um remate cruzado que o guarda-redes defende por instinto, à moda de handball. Tem uma sequência de cantos que, isso quer queiramos quer não, é um dos momentos muito fortes do jogo do Lusitano Lourosa. Depois o jogo equilibrou um bocadinho, mas a primeira parte foi bastante animada, com muita chegada de ambas as partes, o Lourosa a chegar, o Torriense a chegar. O Torriense, quando conseguia quebrar a primeira linha de pressão do Lourosa, criava muitas dificuldades, portanto, depois a bola entrava ali no pouso à direita e ele puxava-se sempre para dentro. E aquele movimento estava a criar muitas dificuldades, porque ele tanto jogava do lado contrário, como também respeitava o overlap do lateral, e a partir dali havia sempre algum perigo. Depois a segunda parte, aquilo, portanto, o primeiro lance do jogo, o primeiro lance da segunda parte é o golo do Torriense. Portanto, às vezes condena-se tanto a sair a jogar ali. Foi uma bola longa que saiu curta, e a equipa estava aberta, e o golo no estádio até dava a sensação que estava em posição irregular, mas depois, vendo nas imagens, não estava. O Dylan estava atrasado. E depois o Torriense foi uma equipa experiente, foi gerindo os momentos de jogo, nunca deixou o Lourosa acelerar muito. O Lourosa conseguiu acelerar 2 ou 3 vezes, mas quebravam facilmente o ritmo de jogo com reposições tardias, sempre que iam ao chão pediam assistência. Foi uma equipa experiente, uma equipa que está com o registro também de vitória, que isso também é importante. Isso também é importante naquilo que é os momentos das equipas, e isso é um registro que o Lourosa neste momento não está com dinâmica de vitória. Para mim, e acho que toda a gente concorda, quem conhece um bocadinho o Lourosa e a história de Lourosa, o Lourosa neste momento está com um handicap muito grande, que é andar com a casa às costas, porque os jogos em Lourosa, alguns jogos caseiros que o Lourosa teve que não venceu, acredito que em casa venceria, porque o facto do público estar mais perto, a pressão, a própria cidade iria estar muito mais envolvida nos jogos, porque quer queiramos quer não, é diferente fazer 5, 10 minutos de viagem do que fazer 20 ou 30, por exemplo, para o Pedroso, e depois no Pedroso, por exemplo, o estádio é muito amplo, com a pista já não tem aquele bairrismo que é característico do clube. Mas acho que o Lourosa tem pernas para andar, na minha opinião. Precisa também de retocar um bocadinho em janeiro, ali 2 ou 3 peças, acrescentar um bocadinho, mas acho que não é um plantel para ocupar a posição que está neste momento. Porque tem qualidade, uma equipa experiente também. E isto também, 2 vitórias na segunda liga rapidamente coloca, e temos o caso do Académico Viseu, que fez 4 vitórias seguidas, e neste momento já podemos dizer que é um candidato à subida de divisão, e isso também pode acontecer com o Lourosa. É claro que o objetivo do Lourosa tem que ser, na minha opinião, a manutenção o mais rápido possível, porque é um ano na segunda liga depois de tanto tempo afastado. Portanto, acho que tem que ser, os passos têm que ser bem sustentados. Rodrigo, começamos pela análise então este jogo, Lourosa 0, Torriense 1. É um resultado que se ajusta àquilo que se passou em campo? Boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e aqui ao Paulo, seja bem-vindo, e a todos que nos ouvem. Sim, está tudo mais ou menos dito, eu vi as passos. Realmente o Lourosa entrou bem,
fez realmente 10, 15 minutos, 20 minutos de alguma qualidade, um jogo equilibrado. A partir daí o Torrense começou a demonstrar o porquê de estar nos primeiros lugares e a lutar pela subida de divisão, e acabou por ganhar com naturalidade. E é evidente que o Lourosa tem um problema desde o início da época. Não é só andar com a casa às costas, é andar com a casa às costas todas as semanas em campos diferentes, porque se tivesse um campo para jogar sempre o mesmo, de certeza que hoje esse problema já não se punha tanto. Jogou 2 vezes para a taça neste estádio, e portanto o Lourosa, mesmo com, entre aspas, a sorte do sorteio de jogar em casa, nunca jogou em casa, e é evidente que isso traz uma desvantagem, que quando joga com uma equipa mais forte está sujeito a não conseguir vencer, que foi o caso. Xavier. Ora, boa tarde a todos, em especial também aqui ao Paulo. Já há 7 anos atrás, quando eu conheci no futebol da formação, percebi logo que estava ali uma pessoa muito focada, muito apaixonada pelo futebol e pelo jogo, e sempre acreditei que seria um belíssimo treinador, e já fez aqui, durante estes 7 anos, belíssimos trabalhos. Portanto, bem-vindo aqui ao painel. Do Lourosa, de facto, eu por acaso vi o jogo na televisão, concordo que foi uma entrada que o Lourosa entrou bem no jogo. Esperava um bocadinho até... Lá está, eu estava a ver o jogo e lembrava-me Mr. Chaló do que disse a semana passada, da forma como o Torrense poderia encarar o jogo, porque o que interessava era o campeonato, e às vezes a sensação que eu fiquei no jogo é que eu acho que nenhuma das equipas olhou muito, não é a sério para o jogo. Isto custa um bocado de dizer, não quero dizer com esta forma, mas eu acho que o foco principal, e o Presidente também já falou aqui mais que uma vez, acho que o foco principal dos dois é o campeonato. Foi o que eu senti naquele jogo. Claro que o Lourosa queria ganhar, o Torrense queria ganhar, portanto, os dois queriam passar à fase seguinte. Não estou a dizer que eles entraram com o objetivo de não passar, ponto. Mas notou-se durante o jogo, porque nem eu senti um Torrense tão forte como o Torrense tem sido no campeonato, nem senti no Lourosa. Já vi o Lourosa jogar melhor do que vi ontem, e de facto na segunda parte percebi que a estratégia do Torrense era passar, mas não se cansar muito. O Torrense estava com um foco na próxima jornada e perdia tempo, caía, e agora dói-me aqui, dói-me acolá. Portanto, foi matreiro, foi experiente, apesar de Lourosa também ter jogadores experientes. Sofre um golo numa das piores alturas que há, é entrar numa segunda parte a frio e sofrer um golo. Não sei se o Paulo, ao tocar no assunto do golo, estava a pensar no Diniz. Eu por acaso lembrei-me do Diniz no golo do Torrense, que o Diniz é um bocadinho contra a saída a jogar e o pontapé para a frente, e realmente aquele pontapé não correu muito bem, e o Lourosa acaba por ser traído por causa de um lance desses. Foi pena, porque foi o único clube do nosso concelho que estava em representação. Já lá vamos ao restante da taça, mas o nosso distrito também ficou sem nenhum representante. Estás confundido. Ok, no futebol feminino ainda temos o Feirense. Estamos a falar da no taça. Futebol feminino ainda há clubes do Conselho na taça. De Portugal? Sim, há clubes do Conselho na taça de Portugal. Taça Portugal feminino, é o que o Rodrigo está a dizer. Ok. Estou a dizer, nós um dia, já disse isso ao Filipe, um dia vamos ser acusados de discriminação. É verdade. Não faz sentido nenhum. Tem razão, mas nós estamos a falar na Temos de dizer taça de Portugal masculino. No tempo do ser Américo e do meu, eu ainda até aceito isso. Agora no teu tempo. É verdade. Você tem toda a razão, porque de facto no futebol feminino. Ainda um dia fez-nos um programa por causa mas tem razão. No que toca ao futebol masculino, à taça de Portugal, vertente masculino, não há futebol feminino nem futebol masculino. Só há uma modalidade que é futebol. Exatamente. Pois há a vertente masculina. Por isso é que há razão. Um clube do Conselho ainda na taça. É verdade. Na vertente masculina, que é o que nós estamos a tratar, ficámos sem o nosso representante, e a nível distrital, pior ainda, porque o Aroca foi o Tombas Gigantes. Portanto, o Lourosa foi pena, porque eu senti que o Lourosa, se tivesse feito um bocadinho mais naquela segunda parte, poderia ter forçado o empate e até poderia depois passar à fase seguinte. Boa noite a todos, e boa noite, Filipe, ao nosso painel, também ao Paulo, bem-vindo aqui à nossa tertulia. Em relação ao jogo do Lourosa, acho que
comungo praticamente de tudo que foi dito. A única coisa que eu posso acrescentar é algo recorrente no Lourosa nesta época, ou seja, após uma grande exibição tem tido exibições menos conseguidas, que é algo que, e digo muito honestamente, o jogo passado, eu disse-o aqui, na minha perspectiva foi o jogo em termos globais, no todos os itens do jogo, e do primeiro ao 96º minuto foi um jogo bem conseguido no Algarve contra o Leiria, e portanto foi um jogo muito bem conseguido. Aqui houve duas caras do Lourosa. A primeira cara mais esclarecida, aquela que entrou no jogo, que do ponto de vista da organização do próprio jogo foi mais sistémico, conseguiu não só jogar aquilo que pretendia jogar, mas condicionar ou dificultar muito aquilo que era a organização defensiva do Torriense, que nitidamente entrou numa toada de expectativa. Claro. A partir dos 20-25 minutos houve um Torriense completamente diferente. O Pouso, o Dani Jean e o Zoe são jogadores na frente que têm grande capacidade individual e começaram a invadir alguns espaços e principalmente a colocar em causa o último reduto do Lourosa, com a melhor ocasião do gol da primeira parte. Foi duas seguidas. A bola à trave, em que a jogada é muito bem delineada, e o Zoe praticamente na zona de penalti, um penalti em andamento, acaba por não concretizar. O pior de tudo por uma equipa de futebol é que acaba o primeiro período não no seu auge, e depois é entrar na segunda parte em que houve ali alguma discrepância. E curiosamente, do ponto de vista teórico, eu estava a ver o jogo na televisão, havia todos os indicadores que era o Torriense que tinha tudo para entrar desconcentrado. Porquê? O Lourosa entrou atempadamente no campo, fez a reativação. O Torriense entrou a conta-gotas no campo, quer dizer, contra tudo que se possa dizer que é normalidade, tudo contra a ciência. Tudo contra a ciência, e a verdade é que, efetivamente, em termos realísticos, factuais, é que foi uma desconcentração, mesmo completamente em termos de cobertura, a quem era a bola, desposicionamento, e depois acontece. E o segundo período que eu acho foi quando apelou à alma o Lourosa. Aquele período final foi um período de alma, com menos raciocínio, com menos razão, mas com muita paixão, e ninguém pode apontar rigorosamente nada. Agora, sendo coerente com aquilo que eu tinha falado e já tinha comungado aqui, acho que não teve uma arbitragem curiosamente favorável. Eu até não gosto muito de falar. O Liberato foi um jogador que teve o amarelo e conseguiu aguentar o amarelo até ao final. Depois o Arte dá um vermelho, mas o Liberato tem 2 ou 3 lances que podia ser castigado, e muito mais atempado do que o jogador, que até é um jogador muito, muito interessante. Portanto, que o Léo Silva, que é um médio, acho que tem um futuro extraordinário. O Léo Silva é um jogador 21 anos. Tem 21 anos, sim. Muito, muito, muito bom, com muita boa compreensão do jogo. Esta é a minha opinião. Levou-se para o lado mais emotivo, e depois o Torriense fez valer alguma da sua capacidade, e principalmente aquilo que vocês já reportaram aqui. Uma equipa que vem, é verdade que aconteceu com o Académico Viseu, e às vezes são cliques que se dão, e eu volto a dizer isto, o que me parece, se quisermos, na época do Lourosa, há três situações que qualquer equipa gostava de ter, 3 cliques fundamentais. Primeiro, a vitória no Marítimo, que hoje, da maneira que nós também enfatizamos, hoje ainda mais podemos enfatizar, que é nesta altura há condição, mas é o primeiro classificado da Liga. Portanto, a vitória no Marítimo foi o primeiro clique, a vitória no Feirense foi um segundo clique, e a excelente exibição contra o Leiria no Algarve foi o terceiro clique, e que não foram os tais cliques. Se estamos à espera, não é um tal comentário dizer assim, esta equipa precisa de um clique para... Já teve vários cliques e tem tido a infelicidade a seguir aos cliques de não conseguir dar seguimento. Vamos dar uma pincelada rápida naquilo que resta da Taça de Portugal. Rodrigo, começamos por si. Quais são os resultados que lhe saltam à vista? O que é que tem a dizer desta eliminatória?
as eliminações das equipas da Primeira Liga, nomeadamente do Arouca, do nosso distrito, mas houve mais. Houve, salvo erro, mais 3. Tombas gigantes. O Tondela acho que foi o mais escandaloso, porque com a mudança de treinador, uma equipa de Primeira Liga e o Caldas que anda pela Liga 3, que por acaso faz sempre assim uma boa campanha na taça. Isso é que se chama Caldas da Rainha. Tem uma meia final há 2 ou 3 anos, não é? Sporting. Exatamente, que o Sporting tem uma meia final há 2 ou 3 anos. A diferença é que o Arouca joga em Faf e o Tondela joga em casa contra o Caldas. Ainda é mais grave, sem dúvida. E hei de jurar, não sei se estou enganado, que o Aves, quando foi à final com o Sporting, jogou as meias finais com o Caldas. Acho que foi assim. O Desportivo das Aves, não este ano. O Desportivo das Aves, na altura, que foi à final e ganhou a taça. Exatamente. Pronto, nos clubes grandes não há nada a dizer, foi tudo normal, e assim não me recordo assim de mais nenhum jogo que mereça destaque. Francisco? Caldas, Vila Mié e Faf são para mim as equipas que têm direito ao caneco de tombas gigantes, porque o Vila Mié conseguiu, portanto, eliminar o Leixões também, uma equipa, e sendo a única equipa do Campeonato de Portugal nesta altura para os oitavos finais, e portanto Caldas e o Faf também. Agora, eu queria mais, mas não só reportar-me àquilo que são visões resultadistas, mas aquilo que são as exibições na própria taça. E há aqui, por exemplo, o Benfica ganhou o Atlético, mas temos que dar uma palavra de louvor ao Atlético, que se bateu muito bem. Por outro lado, também temos que dizer que o Benfica não jogou nada. Pronto, o Sporting e o Porto. Cambiou o jogo, acho que houve um tomba gigantes desse jogo. Mas em relação ao Porto e ao Sporting, do ponto de vista de consistência de exibicional, tiveram também um trabalho mais facilitado, porque jogavam em casa. Mas acho que o Tondela Caldas, eu por acaso também vi esse jogo, acho que foi em termos de exibição, de performance de uma e de outra equipa, em o Caldas com períodos diferentes. O Tondela aproveitou um pouco aquilo que era o elan físico para a parte final, mas a primeira parte do Caldas foi de grande nível. Deixa-me só juntar aqui essa nota. Foi em 2018 o Caldas é eliminado pelo Aves na segunda eliminatória da Taça Portugal, apenas no prolongamento. Vítor Gomes marca 2 golos no prolongamento e faz a remontada. O Caldas ganha 1-0 em tempo regulamentar e depois Vítor Gomes faz aos 97 e aos 107 o 2-1. Mas nas meias finais. Nas meias finais. Sim, já era há 2 meses. Sim. Quando precisares de uma enciclopédia, só tens de me perguntar. Com certeza. Aliás, nós convidámos mesmo por causa disso. Eu lembro-me perfeitamente desse ano, porque o Sport foi eliminado, perdeu a taça para o Aves. Foi no rescaldo ainda dos ataques. Mas o que é que tem a ver o Alcochete para o Aves? Sporting perder aquele jogo. Sporting perder aquele jogo com o Aves. O Aves vinha era motivado de ter ganho ao Caldas. Não era um mérito ao Aves, mas claro, não é por causa do Alcochete. O Aves vinha, já tinha eliminado, o Caldas estava motivado e por isso venceu a taça. Portanto, em termos exibicionais, assistimos a alguns jogos muito interessantes, nomeadamente o Faf e o Arouca também, em que eu também tive a oportunidade de ver, em que o Faf fez uma exibição muito boa perante um Arouca completamente irreconhecível. Portanto, nota para o Vila Mié, o único representante do Campeonato de Portugal na Taça de Portugal masculina, e portanto, o Caldas e o Faf como grandes tomas gigantes. Muito rapidamente, Xavier. Realmente nós temos focar bem essa parte. Na Taça de Portugal masculina, destaco claramente o Vila Mié. Acho que em termos de feito, apesar de ter sido, os escalões são a mesma distância. De Liga 3 para a Primeira Liga há 2 escalões de diferença. Do Campeonato de Portugal para a Segunda Liga há 2 escalões, com uma nuance. O Campeonato de Portugal, conhecendo minimamente bem o Campeonato de Portugal, ainda tem uma distância muito grande para a Liga 3, e acho que o Mr. Paulo concorda comigo. A Liga 3 já tem muito mais qualidade, já há um pouco assim, mais de profissionais. Há uma distância muito grande para a Liga 3. Sim, sem dúvida, mas o que eu estou a dizer é, eu dou mesmo muito mérito, eu não consigo colocar o Vila Mié como um mérito inferior àquilo que o Faf
e o Caldas fizeram. Em termos qualitativos, aquilo que o Caldas fez e o Faf fez, do pouco que vi, é muito mais qualidade de jogo. E não houve uma discrepância tão grande a nível de não se sentiu no campo que haveria ali 2 escalões de diferença. O Vila Mian, estamos a falar, apesar de jogar em casa, no seu estádio, está a fazer um excelente campeonato, está em terceiro, salvo erro, com os mesmos pontos do segundo, que acho que agora é o Lessa, ajuda. Exatamente, 18 pontos. Mas o Lessa tem um jogo a mais que empatou com o Vila Real. Está a fazer um campeonato interessante no Campeonato de Portugal, não estou a dizer o contrário. O Leixões está numa época um bocadinho mudança de treinador, ou seja, são de facto tombas gigantes, sem dúvida nenhuma. Os grandes, não há grande história, com mais dificuldade, menos dificuldade. Realçar que de facto há aqui o profissionalismo dos jogadores do Marinhense. O Michel Chalot tocou no assunto a semana passada no norte final. Não é fácil chegar ao Alvalade depois de uma semana daquelas, com todas estas notícias do treinador, e mesmo assim o Marinhense teve uma prestação digna, lutou com as armas que tinha. Claro que o Sporting, se acelerasse, era 4, 5, 6, é normal, mas quero destacar a dignidade dos 3 clubes que jogaram com os 3 grandes e não saíram goleados. Isso não era uma trincadela. Não é normal. Isso não era uma trincadela. Isso não era uma trincadela no Sporting. Portanto, nota-se que é o tal trabalho que existe de qualidade também nos escalões inferiores. O Braga Nacional foi um excelente jogo. Parecia resolvido nos primeiros 15 minutos com 2 gols do Ricardo Rosa, mas era mais expectável. Sim, mas o Nacional até fez um brilharete ainda de se colar à eliminatória, e ainda poderia eventualmente ter feito o 3-3 numa grande defesa do guarda-redes do Braga, e logo assim leva ao 4-2. Mas no lance pode levar ao 4-2. Sem dúvida. Mas foi um jogo entretido, foi um jogo em que se notou que havia ali equilíbrio, havia ali um sentido. De resto é tudo normal. Portanto, os superiores ganharam aos menos superiores, não quero estar a inferiorizá-los muito, mas a nível de taça não há assim muito mais a dizer. 9 equipas em 16 da Primeira Liga, portanto o próximo sorteio poderá já ter aqui alguns jogos mais equilibrantes, terá que ter, e desejar sorte aos clubes mais pequenos, ou menos que joguem em casa, para que consigam uma boa receita, que isso era importante. Eu destaco mais o Vila Mian, porque o Vila Mian também foi repescado na situação da descida administrativa do Boa Vista, portanto também começou tarde. É uma equipa feita com muitas limitações, mas é algo que, mas tem uma coisa que eu acredito muito no futebol, que é a consistência e o equilíbrio entre direções, equipas técnicas e plantel, porque estamos a falar de um grupo de trabalho que já trabalha junto há 2 épocas. Neste caso, por acaso, o Caldas José Vala já está lá para aí há 10 épocas. Acho que já vai a 14, 15 épocas. Ele mata daquele dos tempos modernos. Também é um bom exemplo para isso, nesse ponto. Isso dá estabilidade. Em termos do Fafaruca, vou ser muito sincero, não me surpreende porque o Faf tem um plantel fortíssimo, muita qualidade, um investimento fortíssimo, é o principal candidato da Série Norte a subir. Começou mal, a mudança de treinador resultou e encaixou logo 5 vitórias seguidas, e depois lá está, dinâmica de vitória do Faf, dinâmica de não vitória do Arouca. Não, tinha perdido e tinha empatado os últimos 2 jogos, o Faf. Sim, mas estamos a falar que vinha com 5 vitórias seguidas, teve um empate, reagiu, acabou por perder em Braga, um jogo um bocado estranho também, mas está num bom momento, num grande momento da época. Relativamente ao Caldas, Tondela está com muitas dificuldades. O Caldas foi num intuito de desfrutar do jogo e conseguiu atrasar, mudança de equipa técnica também, que nunca é fácil nas mudanças de equipa técnica haver logo um impacto. Às vezes, quando existe o impacto, é o impacto emocional de nós agora os jogadores temos que mostrar alguma coisa, porque não podemos só culpar o homem que saiu. Não, o Académico de Viseu foi um caso diferente. Houve mudança técnica, mas a verdade é que este treinador, praticamente não sendo o treinador, era o treinador também, porque andava ali no Sub-23 e conhecia bem a equipa e fez transformações. Aliás, arriscou logo a fazer transformações no sistema, que eu também e eu vaticinei que o Viseu seria um dos tombas gigantes,
E só para termos a noção daquilo que o Viseu faz na Vila das Aves, para mim foi um resultado injustíssimo. O melhor jogador em campo é o guarda-redes do Aves, o João Gonçalves. Foi o melhor jogador em campo. Na primeira parte foi incrível. O Viseu fez um jogo de muita qualidade. Para mim é superior até ao Aves. Também é uma curiosidade. Agora vou ver depois destas 5 vitórias consecutivas. Qual é o meio de desaire? Claro, vamos ver. Claro. Agora vamos ver. Treinar sobre vitórias não é a mesma coisa que treinar sobre uma. É tão fácil. Mas não é uma derrota que custa, ou seja, foi a penaltis. Há aqui uma coisa aqui. Pois é, temos que reconhecer. Qualitativamente o jogo do Académico Viseu é muito bom. Tem, nesta altura, algo a ver com aquilo que toda a gente vê. Quer dizer, isto é a mesma coisa que ter um Porsche e um Ferrari e ele só anda com a primeira e com a segunda velocidade. Claro. Agora temos uma equipa que se desdobra, tem jogadores que não jogavam, o Karaman, por exemplo, que é um médio ofensivo extraordinário, um turco. Aí o avançado está bem. Ganha 25 mil euros por mês. Portanto, ninguém tem esta ideia, mas ganha 25 mil euros na segunda liga. E portanto, estamos aqui, e jogador que não jogava. E portanto tem os Baltimores que estão a ganhar 12 mil e 13 mil. Portanto, a equipa do o Clóvis apareceu agora também. O avançado Marco Clóvis é de engate também. É um miminho, é aquela coisa de miminho. E também o sistema da equipa. A equipa jogava, só para não demorar muito tempo, em 30 segundos, a equipa jogava com os alas por dentro. Ora, com os alas por dentro, o Clóvis não se adapta àquele estilo de jogo. Não é? O Sérgio é um treinador que tem aquele sistema do 3-4-3 e portanto com os alas por dentro, não é? E portanto não dava, o Clóvis não dava. Agora os alas estão por fora, o Zamora e o outro menino, o Guilherme, na direita, e depois do lado o Karaman é um jogador. Posso-vos dizer que na coisa de 3 semanas teve uma proposta de 1,5 milhão de euros e o Viseu não vendeu. Para fecharmos, Paulo, já está tudo? Sim. Posso passar? Américo Teixeira, para fecharmos esta ronda à Taça Portugal. Eu vou ser rápido, portanto, e destaco claramente, portanto, o FAF, por 2 motivos. O primeiro, porque eliminou já, portanto, o Moreirense da primeira divisão, estamos esquecidos disto, e do Arouca. E depois também, a segunda é porque a equipa alorosa, e é sempre uma maravilha. Se ganhasse o Arouca também, a equipa alorosa. Não, é equipado de branco e com uma cruz de medieval. É vermelha. Que é uma cruz medieval e vermelha. Mas é amarelo. Amarelo foi o FAF. Amarelo e preto, amarelo. E o amarelo está a ficar um bocado deslevado, pois os amarelos também perderam com Portugal. É o Brasil. Esta é a minha nota final. Mas de qualquer das formas, eu queria chamar fazer, portanto, uma como é que eu hei de chamar-lhe? Hoje, com toda a franqueza, as equipas da terceira liga, da segunda liga, do Campeonato de Portugal, treinam de manhã, treinam à tarde, e a qualidade do treino, quer a gente queira não, faz diferença depois, portanto, no confronto, mesmo com os grandes. Quando eu vi o Atlético a jogar contra o Benfica na primeira parte, quem merecia estar a ganhar era o Atlético. Por isso é que eu voltou sem dúvida nenhuma. Portanto, porque a qualidade de facto do jogo do Atlético a mim surpreendeu-me. E até a forma física. É evidente de que ainda há diferenças, como é evidente mesmo a nível físico, porque ali não é só escolher os melhores jogadores para o Porto, para o Benfica e para o Sporting, pagar-lhe, portanto, muito bem, também tem que ter algumas qualidades físicas, porque senão não chegavam, portanto, nem ao Benfica, nem ao Porto, nem ao Sporting. E o próprio campeonato não está inserido em algum ritmo de jogo. Mas, entretanto, quero fazer uma chamada de atenção, porque hoje, de facto, no Campeonato de Portugal e na terceira liga, na segunda já não digo, porque já sabemos, portanto, que as equipas estão muito fortes, já se treina bem, e com treinadores de que têm, portanto, grande formação e que são capazes de chatear, de facto. Portanto, não era só na Taça de Portugal. Se calhar, se houvessem mais confrontos do género de campeonato, nós iríamos ter algumas surpresas. Sem dúvida. Vamos então agora passar para aquilo que nos trouxe também cá hoje, que é o regresso da segunda liga, da Liga 3. Algum tempo se passou, desde que nós analisávamos jogos aqui à segunda-feira. Agora vamos regressar a essa nota, portanto vou juntar aquilo que é a próxima jornada com o momento do campeonato e aproveitar para fazer aqui um pequeno balanço daquilo que é o momento. Jornada 12 teremos Académico Viseu Penafiel, Oliveirense Leixões, Porto Belo Estão Larosa, Torriense Chaves, Portimonense Marítimo, Sporting Befarense, Leiria Benfica B,
Passos Ferreira, Felgueiras e o Vizela Feirense. O Vizela Feirense jogar-se apenas na próxima segunda-feira, às 8 horas. O Porto Belo Lucena Rosa joga-se no domingo, às 11 da manhã. O Marítimo é líder com 23 pontos, com os mesmos pontos do Sporting B. Terceiro lugar para o Torriense com 20, quarto Vizela e Leiria com 19, sexto Académico Viseu com 18, sétimo Chaves com 17, oitavo Farense com 16, nono Leixões e Penafiel com 13, 11º lugar para Felgueiras, Feirense, Oliveirense e Portimonense com 12 pontos, 15º Porto B, Passos Ferreira e Lourosa com 11 e Lanterna Vermelha com 10 pontos. Depois há aqui umas equipas com 12 jogos, que é o caso do Penafiel, do Leixões, do Chaves e do Marítimo, ou seja, que tem mais um jogo, mas agora por uma questão também de contenção, de análise, não vamos estar sempre a dizer quem é que tem mais, quem é que tem menos, é o momento do campeonato. Para deixar logo, comece por si, a próxima jornada, o momento do campeonato, o que é que tem a dizer? Aqui uma análise mais ampla, olhamos para o Feirense, para o Lourosa e passo na Liga. Eu costumo dizer que quando se prepara uma época, há 3 períodos muito importantes. É o arranque, ou seja, a preparação, como é que nós preparamos a época. Depois entramos na fase de recuperar algumas coisas e tentar retificar, principalmente com paragens muito sucessivas que acontecem mediante a calendarização. Mesmo nas equipas que têm Taça de Portugal, acontece isto. Portanto, há aqui as pessoas, toda a gente começa a conhecer melhor as equipas, há um conhecimento, coisa que na fase inicial não há um conhecimento muito mais da sua própria equipa, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer. E entramos nesta fase em que toda a gente conhece toda a gente. E portanto, eu não quero tornar-me repetitivo, mas aquilo que fomos dizendo ao longo do tempo é aquilo que está a confirmar, não é? Começa a haver, o problema às vezes não é a tabela classificativa, ou eu dizer que estou em 12º ou estou em 13º. Dizia aqui o Paulo, e com toda a razão, a equipa A tem possibilidade de chegar ali, a chegar lá, e eu posso lhe fazer a pergunta, então, desafio-te a dizer quem é que vai ficar atrás. Infelizmente não consigo fazer essa previsão. Às vezes o problema está nisto, não é? É que nós às vezes olhamos para o nosso ouvido e dizemos, ok, mas não há no futebol, se houvesse só racionalidade, então toda a gente adivinhava nos resultados. O futebol não tem racionalidade. Mas entramos numa fase muito determinante do campeonato. E esta nova jornada... Permitam só acrescentar, é o primeiro terço do campeonato que já percorremos. É o primeiro terço. Mas há um conhecimento brutal. E dizia o Filipe que não é de por maior, portanto a questão das equipas que estão com mais jogos ou com menos jogos. Vamos falar para cá de baixo. O mais jogos para a parte de cima não me parece muito importante. É muito mais importante sublinhar e sobressair na parte de baixo quem é que tem mais jogos. Que é onde anda o progressivamente Lourosa, Feirense e Oliveirense, é lá para baixo. Exato, porque há o Leixões e o Penafiel com 12 pontos, curiosamente os dois, que têm mais um jogo. Depois temos os Chaves portanto, e o Marítimo, que tem mais um jogo, mas o Chaves já está na tabela de 17 pontos para cima. Há aqui uma coisa que também ninguém pode escamotear, é o do 18º lugar, que é o último, até o 9º, são 3 pontos de diferença. Portanto, isto aqui está tudo embrulhado. A questão da média por jogo também, nesta altura, nós percebemos que a média por jogo que se pode fazer neste campeonato está, para se estar a respirar bem, está praticamente ao nível dos outros anos, ao nível dos últimos 6 anos, que é 1.25, 1.30. Portanto, é a média de pontos para poder estar fora portanto, 1 ponto por jogo, por exemplo, nota-se, está perfeitamente verificado que não dá. Aquilo que eu digo, mas sou eu a dizer, sou eu a fazer futurologia, é que este ano a média de pontos vai ser maior. Isto porque, volto a repetir, porque há o Porto, há o Benfica, há toda a gente cá em baixo que vai começar a faturar muito mais. E a prova evidente é que nesta altura o Porto B já começa a olhar para baixo, já começa a olhar para baixo. Ganhou ontem. E ganhou, portanto, e não tem mais nenhum jogo. Portanto, isto é muito, muito importante na minha perspectiva. Outra situação que para mim, e permitam-me só que dizer isto, eu fiz aqui um apanhado em relação às próximas 3 jornadas.
englobando a próxima, que é isto, e vão dizer, mas o que é importante é falar da próxima. Eu vou tentar situar aqui algo muito importante. Da parte de baixo até ao Passos de Ferreira, quem tem, até ao Portimonense, e estou a falar de Porto B, do Benfica B, o Porto B tem mais jogos em casa do que fora, o Portimonense tem mais jogos em casa do que fora, o Passos de Ferreira tem mais jogos em casa do que fora, e o Feirense e o Lourosa e o Benfica B é ao contrário. Daquilo que também podemos dizer é que a questão das vitórias ou das derrotas ou dos empates cada vez vai ter muito mais relevância em relação àquilo que possa significar. Há aqui uma ideia que vai entrar agora em desafio. Vocês repararem bem, o Lourosa tem 3 próximos jogos, por exemplo, joga com o Porto B, joga com o Portimonense e joga com o Passos Ferreira. Ou seja, os próximos 3 embates, ao contrário do Feirense, não são embates que eu considero diretos. E ainda tem a Oliveirense a seguir. Mas eu já só estou a falar dos próximos 3. Até o Natal. Já só estou a falar dos próximos 3. O Feirense tem o Vizela, tem o Viseu e tem o Torriense. Portanto, é uma jornada, para mim, fundamental, não só para aquilo que se diz respeito à tabela classificativa, curiosidade com aquilo que é o Académico de Viseu, porque após isto, o que é que vai acontecer? Há, na verdade, o Oliveirense Leixões, que é um jogo e o Porto B Lusitânia, que situa no mesmo campo. Todos os outros jogos Bom jogo. E o Passos Ferreira Felgueiras? Sim. E o Passos Ferreira Felgueiras vai ser um jogo para a sobrevivência, porque eu costumo dizer, quem está cá em cima anda sempre com um bocadinho de rede. Não é? Anda sempre com um bocadinho de rede. Há ali qualquer coisa. Agora, evidentemente que são jornadas muito importantes, e a próxima é uma jornada, para mim, que vai haver muita coisa para se analisar após a próxima jornada. Rodrigo Nunes? Ora bem, o Mister dissecou ali tudo ao pormenor, dando várias perspectivas. É evidente que, e falando do meu Feirense e eventualmente do outro clube do concelho, nós não estamos na fase das contas. Nós estamos na fase de temos que somar pontos, independentemente dos adversários. Dizia o Paulo no início da sua intervenção e do programa de que nesta divisão basta ganhar 2 jogos e a coisa altera-se. O pior é que o Lourosa em 11 só ganhou 2, o Feirense em 11 só ganhou 3, apesar do amigo que estava aí no seu lugar a semana passada ter dito 2, né? Também ter dito que o Feirense só tinha 2 vitórias. Portanto, isto quer dizer que a vitória está difícil, custa muito. Outra coisa que também se analisa na classificação é o 18º está a diferença entre o último e o 8º são 2 pontos ou 3 e custa tanto somar 3 pontos. Portanto, o problema que eu ando a dizer desde a primeira hora ou desde a primeira jornada é eventualmente quem é que, olhando para as equipas, quem é que vai ficar atrás do Feirense. E também falávamos do Lourosa aqui algumas vezes. São 3 que têm que ficar abaixo de nós e nós não sabemos quem são. E pior do que isto tudo é cairmos lá. O Lourosa já lá está. O Lourosa tem um problema muito grave que mais nenhum tem e que tem que ultrapassar. Portanto, tem que, se calhar, lutar no dobro para conseguir sair dali, porque o fácil é lá chegar, que depois difícil é sair. Olhando para os calendários, o calendário do Lourosa é mais fácil que o do Feirense. Rodrigo, eu fiz agora aqui um pequeno levantamento só para percebermos o mês de dezembro das 3 equipas do distrito. O Feirense nesta jornada vai a Vizela, depois recebe o Académico de Viseu, vai a Torres Vedras, ao Torriense, recebe o Passos Ferreira e termina o mês de dezembro em Oliveira de Meios frente ao Oliveirense no dia 28 de dezembro. Isto poderá ser ajustado. O Lourosa na próxima jornada vai ao Porto B, recebe o Portimonense, vai a Passos Ferreira, recebe o Oliveirense e vai ao Torriense.
Já o Oliveirense tem então a próxima jornada em casa, frente ao Leixões, vai ao Benfica B, recebe o Chaves, vai a Lourosa e recebe o Feirense. Portanto, aqui este é o enquadramento de 5 jogos. O que eu queria dizer, onde eu ia chegar, era que isso não é importante, eu ia chegar aí, que falámos aí nos jogos, os Lourosa parecem mais fáceis que os do Feirense, mas as duas equipas não estão no momento de analisar isso, de o que é fácil, o que é difícil. O Lourosa tem realmente adversários diretos, que pode, somando pontos, ou neste caso, vencendo, cria um handicap positivo para o Lourosa e negativo para os adversários. O Lourosa ganha no Porto, ultrapassa o Porto e foge ali da zona confusa, perdendo com o Porto é um desastre, que depois se pode agravar com os jogos a seguir, com equipas que andam ali na molhada. E o Feirense com um calendário bem mais difícil, ok, podemos pôr as coisas de outra maneira. Perder em Vizela poderá ser natural, não ganhar ao Viseu a mesma coisa, perder depois no seu ano também ao Torrense também a mesma, exato, e depois já ter os jogos que o Lourosa vai ter agora para tentar somar pontos. Isto há conjecturas para todos os gostos, há formas de análise de toda a forma. A questão é esta: há 7 ou 8 equipas com diferenças de 3 pontos, entre elas temos 3 pontos de diferença. O Feirense tem 12, está a 1 ponto da descida, o Lourosa tem 11, está na descida, e é preciso somar pontos porque a coisa não está fácil. Mas reforçando e complementando, eu quando falei destas 3 jornadas tinha a ver precisamente com o peso que elas vão ter, e reforçando também aquilo que o Presidente estava a dizer, ou seja, repare bem, mediante os resultados que vão ter nas próximas 3 jornadas, ficam mais agudizados ou mais aliviados. Depois, para encarar o resto, vai depender um pouco da maneira como se passa esta luta. Só uma nota. O Lourosa e o Feirense não podiam até à 11ª jornada, e nós já falámos aqui, falámos sempre todas as semanas disso, de ter, neste caso, o Lourosa 2 vitórias e o Feirense 3, e o Lourosa tem 2 vitórias fora em dois campos difíceis, quer no Marítimo, que é um candidato, quer no Feirense, que é o derby. O Feirense tem 2 vitórias em casa, à partida com equipas muito mais apetrechadas do que o Feirense, e tem uma vitória fora em Penafiel. E seguindo aqui o raciocínio do Paulo, e eu falei aqui há 2 semanas, quer dizer, se nós tivéssemos ganho ao Lourosa e ao Benfica, se olharmos para a classificação, o Lourosa e o Benfica estavam ao alcance do Feirense, porque estão lá em baixo, o Feirense estava à beira do Torrense. Quer dizer, isto depois, mas o problema é que esses 2 jogos que tu dizes, basta 2 vitórias para, custam como caraças nesta divisão. Eu vou passar a bola para o Américo Teixeira, mas aqui acho que há outro pormenor também interessante para passar aqui a bola para o Américo Teixeira. É que o Feirense joga nos próximos 5 jogos, ao dia 2, frente ao 4º, 6º, 3º classificado os próximos 3 jogos, depois 16º e 13º. Já o Lourosa tem aqui uma pequena inversão. O Lourosa joga frente ao 15º, 14º, 16º e 13º, e depois o último jogo é frente ao Torrense, que é 3º classificado. O Oliveirense já tem aqui um salto mais qualitativo, 9º, 18º, 7º, 17º, 12º. Olhando para o enquadramento daquilo que são os jogos de Lourosa, estes 4 jogos poderão ser, não diria decisivos, mas poderão ser muito importantes para aquilo que é a época de Luciano Lourosa. Filipe, e tu sabes, portanto, a minha forma de pensar. Se nós começarmos a pensar, portanto, daqui a 5 jogos, quantos jogos são, se o Lourosa ganhar os jogos todos, fica nos primeiros lugares. Só a divisão. Se ganhar os jogos todos, quer dizer, os 5 que ele mencionou. Portanto, se nós ganharmos dos próximos 4 ou 5 jogos, ficamos lá em cima. Não. Eu quero é que o Lourosa vá no domingo jogar contra o meu Porto e ganhe por 10-0. Isso é que eu quero. É que ganhe no domingo. Não há nada. Depois os outros, portanto, têm que se desenrascar. O Feirense, portanto, enfim, que ganhe o jogo deles, e alguém tem que perder ou empatar. Portanto, porque isto não há ninguém a ganhar, não há, as equipas não ganham todas no fim de semana, não podem. O futebol é a coisa mais simples do mundo. Nós às vezes,
e perdoem a minha franqueza, às vezes é com estas narrativas e ir à procura das soluções que nos interessam, como é evidente, porque se eu, portanto, pegar numa solução ou projetar daqui a 5 jogos ou 6, eu não vou projetar o meu interesse dizendo que o Lourosa vai perder os 5 jogos. Mas você concorda comigo que eu tenho sido, entre nós os dois, a pessoa mais preocupada com o que está a acontecer no campeonato para o Feirense e para o Lourosa? Sem dúvida nenhuma, aliás, e eu analisava isto sempre da forma como está a acontecer agora. Rodrigo, todos nós temos experiência no futebol. O Rodrigo, como dirigente, eu como jogador de futebol e treinador, o Xaló, o Xavier tem muita experiência no futebol, para falar também no Paulo, de que é treinador de futebol. E todos nós sabemos de que... Eu também faço uns relatos de vez em quando. Eu faço uns relatos de vez em quando. Dá experiência. Filipe, às vezes até tem mais. Não, tu agora tens outra função com muito mais responsabilidade, na minha perspectiva. Liderar estes monstros do futebol é uma grande responsabilidade, é verdade, Sr. Américo, é verdade. Repara de que eu, e já agora, o Rodrigo disse uma coisa engraçada, que, pronto, eu estou a ser, de facto, muito conhecido por pertencer, portanto, não é estar com o Rodrigo na rádio, é por estar na rádio de sintonia, percebe, Rodrigo? Acho de que este programa, já agora, portanto, e deu a ti, tem, de facto, uma dimensão tremenda. E para agarrar, portanto, nesse item, queria mandar um abraço, portanto, enfim, à massa associativa dolorosa e principalmente a meia dúzia de miúdos, de que quando me vêm, vêm ter comigo, curiosamente, vêm ter comigo, e um deles disse, eu estava aqui a ouvir-lo toda a tarde, e eu fiquei sensibilizado com aquilo, porque de facto este programa tem uma dimensão de que eu não fazia a mínima ideia. E para terminar, acho de que não vale a pena nós estarmos a fazer aqui narrativas e conjunturas daqui a 5 jogos. Eu queria que no domingo... Até porque eu ponho a alma assim com caraças quando se faz conta. Você deve ficar aí. Você a primeira vez que fez contas já errou. Mas você tem mais uma vitória, tem. Não é isso. Mas tem menos... Mas tem... Mas o Lourosa tem mais empates. Por isso é que estamos só você ia dizer outra coisa, eu tenho mais vitórias, mas também tenho mais derrotas. Eu sei muito bem o que e uma pelo pai por 3. Jogava que era isso você ia dizer. Diga lá. Não preciso, não. Eu sei que ainda anda um bocado frio. Não. Sabe porquê? Para terminar, sabe porquê? Porque o que está a acontecer, e essa vitória, essa derrota, a vitória para o Lourosa e a derrota para o Feirense, que nós empolámos aqui em demasia, quer antes, quer depois, só valeu 3 pontos. Só valeu 3 pontos ao Lourosa e só tirou 3 pontos ao Feirense. Portanto, é aquela ideia de que ganhar ao Feirense nós vamos ser campeões, não é? Ou se ganhássemos 2 jogos seguidos depois do Marítimo, tínhamos 2 jogos em casa, e se ganhássemos 2 jogos seguidos depois do Marítimo... Mas essa é a sua narrativa. Não, a sua. Foi a sua. Não, é a sua. Foi a sua. A sua não é a minha. Não, eu é que combati sempre isso. E não combati mais, deixa-me só terminar. E não combati mais porque percebi que ao estar a dizer isso, estava a demonstrar ressabiamento, estava a demonstrar azia. E então não falei muito mais. Ou falei naquela vez, não falei mais. Sempre que posso falo como agora. Paulo Mendes. Bem, eu concordo aqui com a parte que não vale a pena fazermos especulações à volta do calendário, porque de facto o ponto, nem é a vitória, é o ponto, está muito caro na segunda liga. À imagem do como está na Liga 3, mas na segunda liga, constar com os valores que o Mr. Chala falou, é verdade, é uma. Está caríssimo, está caríssimo. Eu acredito nisso. Como é que você sabe isso? Não, depois falamos já. Não sei o que é que disse. 25 mil euros por mês que um jogador ganha na segunda liga. E eu fosse na mesma equipa. Não, ele falou em mais 2 com 12 mil. Eu ouvi 17 mil. Como é que você sabe isso? Paulo. Não, eu não, a sério, agora sem brincar, não acredito nisso. Eu há uma coisa que eu lhe sei dizer, não contei o dinheiro, agora que sei. Você não é o contabilista. Paulo Mendes. Você não é o contabilista, ok? Eu te enfiava eu não lhe posso dizer qual é o valor do recibo. Paulo. Porque o recibo é menos que aquilo que ele recebe. Paulo Mendes. Dando continuidade ao que estava a dizer,
Mas se lhe dissesse o número, se calhar o valor do recibo, já Vamos deixar o Paulo. Vamos deixar o Paulo. Coisa, o futebol não é para mim, realmente. Somos mesmo os velhos dos marretas. Eu isso era. Vamos deixar o Paulo terminar. Independentemente dos calendários, o Orosa neste momento tem um calendário de confrontos diretos, olhando a tabela classificativa. O que pode ser bom, o que pode ser mau. É isso. Portanto, depende do rendimento que se vai ter em campo. Relativamente ao Feirense, que vai defrontar as equipas que neste momento estão na parte superior da tabela, neste momento o Torriense, o Académico Viseu e Vizela já na próxima Vizela, e pegando já mesmo isso no Vizela, que eu tive também a oportunidade de ver o Orosa Vizela em Famalicão, em que o Orosa, por exemplo, não foi nada inferior ao Vizela, e o Vizela tem um super plantel, um super investimento para atacar a segunda divisão, e não estranho em momento algum que o Feirense faça um bom resultado frente à equipa do Vizela, porque independentemente desse investimento todo que o Vizela tem e do plantel que tem e da qualidade que tem no seu plantel, não vejo uma equipa à dimensão da segunda liga, porque na minha concepção só há duas formas de ganhar na segunda liga. Ou tens muita qualidade diferente dos outros, mas precisas sempre de ter aquele tesão da segunda liga, que é andar muito mais que os outros, correr mais que os outros, trabalhar muito mais que os outros. E não senti isso na equipa do Vizela, honestamente. Eu senti muita qualidade, mas não senti uma equipa aburguesada. Exatamente. Foi uma expressão muito feliz da tua parte. Porque não tem aquela entrega ao jogo que é necessário na segunda liga para vencer, e acredito que a equipa do Feirense, a jogar sem pressão nesse jogo, possa surpreender, porque apesar de ser uma equipa jovem, é uma equipa que tem miúdos muito interessantes. Também é melhor desmistificar isso, que o Feirense não tem uma equipa jovem. Bem, já desmistificámos. Por acaso já ficámos aqui, a média de idades é 25 anos. É 25 anos. Não deixa de ser jovem. Atenção ao Rodrigo, eu aos 37, na minha plena juventude, 25 anos, eles somos meninos. Não é 25 anos que é jovem no futebol. Claro que é. A média de idades do Feirense é 25 anos, feito ali pelo Mr. Chaló. Foi, sim, senhor. Que é diferente de Xavier. 25 anos. Pode ser imatura. Ou seja, pode não ter experiência. São conceitos diferentes. E acho que foi nesse contexto, jogadores que vinham do Campeonato de Portugal e que vinham da Liga 3 para a segunda Liga. Foi nesse contexto que ficámos. Portanto, eu falava ali uma equipa mais jovem e o Mr. Chaló foi e bem corrigiu-me, porque a nível de idades de facto é o que é, mas a nível de experiência o Feirense tem alguns jogadores que ainda estão a seguir o seu caminho para chegar a um patamar de experiência na segunda liga que tem que se ter. Falando da segunda liga e do que aí vem, eu percebo os três que não se deve fazer muitas contas para a frente, mas e o Paulo é treinador também, mas o Mr. Chaló sabe que se fosse treinador de uma equipa da segunda liga, e o Paulo, se fosse treinador de uma equipa da segunda liga, não estava só preocupado que vai jogar esta semana estava preocupado, sim, obviamente com isto, mas porque a seguir vou ali e depois daqui a 15 dias vou ali. Portanto, estas conjunturas dentro, o discurso interno é completamente diferente do que é cá para fora. O discurso exterior do Lusitano e Lourosa é ganhar ao Porto, mas lá dentro é ganhar ao Porto e depois vamos ter com o Portimonense, bem Passos Ferreira, isto aqui é normal. Agora cá para fora não se traz esse discurso. Portanto, por isso é que eu percebi porque é que o Mr. Chaló e bem tocou neste ponto, porque se é verdade que o Feirense tem 3 jogos muito difíceis, mas depois terá a oportunidade com as equipas do seu campeonato de recuperar, também não deixa de ser verdade aquilo que o Presidente diz aqui muito bem, com a experiência que tem, é que caindo lá é muito complicado lá sair, e trabalhar sobre derrotas não é a mesma coisa que trabalhar sobre vitórias. Eu não estou a vaticinar 3 derrotas ao Feirense nos próximos 3 jogos. Tenho a certeza, à data 2, que o Feirense vai ter 3 jogos muito difíceis nas próximas 3 jornadas. Jogar agora em Vizela, jogar em casa com este Viseu, que vamos ver qual será a reação agora em casa com o Penafiel, e depois Torres Vedras. Torriense. Não é um calendário. Vai ter 24 jogos difíceis até o fim. Convenhamos que não é um calendário para o Feirense. Se daqui a 3 jogos
tiver 12 pontos, é difícil para o Feirense. Se só tiver 13, ou se tiver 14, conseguir aqui 2 empates, é bom. Mas é bom se depois der sequência, e porque caindo lá é muito difícil de lá sair. E há 2 anos nós andávamos aqui um ano inteiro a dizer que o Feirense vai sair, o Feirense vai ser agora, e o que é certo é que teve que ir ao play-off para não descer. E portanto... uma coisa que é certa, este ano vamos ao play-off glorioso. Exatamente. Portanto, Mas ainda pode ir com o São João de Beira, atenção. Não disse olorosa. Podemos ir com alguma equipa de amarelo, já que você gosta do amarelo. Ai, eu adoro. concordo que dos próximos 3 jogos, por acaso aquele que eu tenho mais esperança, e não por uma questão de nada que me move contra o Vizela, até tenho bastante respeito e consideração pelo Ricardo, que é um vizinho nosso, o treinador do Vizela, e eu acho que o próximo jogo de Feirense, dos 3 jogos, é aquele que eu sinceramente tenho mais fezada que o Feirense vai conseguir um bom resultado. Não sei porquê, tenho esta... E o Vizela tem outra dificuldade acrescida. O Vizela vai receber o Feirense e depois vai só, simplesmente, em 2 saídas consecutivas, Faro e Sporting. Que não é 2 saídas fáceis. Ou seja, o Vizela não ganha no Feirense. Está ali um caldo entornado. O Feirense. E, por outro lado, por outra via, o Marítimo, que é o primeiro classificado, tem nesta altura, vai ter um jogo fora e 2 em casa. O Lourosa é um jogo difícil. Não digo decisivo, mas é um jogo importante para percebermos o que é que será o Lourosa. O Lourosa vai jogar contra um adversário direto. E eu, curiosamente, tenho andado aqui a falar que as equipas B assustam-me estar ali, porque elas, se quiserem, depois sobem. E eu acho que o Benfica não vai sair dali, porque se o Benfica também for a equipa A, porque os jogadores também vai descer na mesma. Portanto, estou a esperançar o Benfica mesmo. Eu sei que eu não gosto também de fazer futurologia. Eu quero situar, porque no futebol há a pressão momentânea, claro, e há a pressão do contexto. Exatamente. Por isso é que fez bem em falar nesta situação. A pressão do contexto. E aquilo que eu estou aqui a falar, o Lourosa, os próximos 3 jogos, vai ser cada jogo poderá vir a valer 4 pontos. Exatamente. Porque não tínhamos a menor dúvida que a situação no final da época vai andar nesta... O Porto B e o Benfica B, por muito que possam buscar cada jogo, não vai disparar por esse do Lourosa, para o parte positivo, para a parte negativa, vai ter quase certeza absoluta no final 4 pontos positivos ou negativos, por causa depois dos jogos e do confronto direto entre eles. Portanto, o Lourosa era muito importante ganhar. Por exemplo, os próximos 3 jogos ganhar domingo, não acredito que tenha alguma situação, não acredito, e digo isto, sim, confronto, não acredito que o Feirense chegue lá em cima. Claro. Como não acredito que as equipas que estão lá em cima, que o Feirense vai defrontar, venham cá para baixo para termos essa situação. Portanto, os pontos são diretos. Mas, Mister, até ao Natal, só para fechar, até ao Natal, estas 3 jornadas são muito importantes para o Lourosa, porque defronta realmente para o Lourosa, para o Feirense. E para o Feirense, se o Feirense conseguir aqui, nestes 9 pontos, ganhar um jogo e empatar outro, por exemplo, é muito bom para o Feirense. E para estas equipas, muito bom. Se o Benfica B faz aquilo que o Porto está a fazer, então é que não consegue. Quem é que o Benfica vai buscar? Então, vamos então continuar. Nós estamos em contenção de tempo. Vamos agora dar uma pincelada. Peço uma análise breve, mas uma pincelada na Liga 3 também está de regresso este fim de semana. No sábado, Marco Sanjonense às 11 horas, às 15 horas, Jamarante, Vitória Guimarães B, São João de Ver Varzinho, Faf Paredes. Termina apenas esta 11ª jornada no dia 1 de dezembro às 19 horas, Sporting Braga B, Trofense. Trofense é líder com 16 pontos, Braga B segundo com 15, terceiro Varzinho com 14, quarto lugar para São Joanense, Vitória B e Faf com 13, sétimo Paredes e Amarante com 12, abaixo, neste momento, Lanternas Vermelhas, Marco e São João de Beira com 9. Começo inevitavelmente por ti, Paulo, análise à próxima jornada, ao campeonato e claramente aqui também ao Marco, que a equipa que treinaste estava em pouco tempo atrás, que está nesta altura ali com o mesmo número de pontos do São João de Beira na linha de baixo da tabela classificativa. Acho que o jogo cartaz é o Faf Paredes. É um jogo que pode ainda baralhar mais aqui as contas, que já estão um pouco baralhadas. Uma vitória do Paredes, lá está, como o Mr. Chala falou do Lourosa, a questão do clique, aqui no Paredes também já houve 2 cliques. Portanto, agora vamos ver se é a continuidade deste segundo clique, que foi a vitória ao Braga, em casa. Vamos ver se o Paredes vai dar essa continuidade a esse clique, porque o Paredes tinha um plantel muito interessante,
e tem umas condições de trabalho fabulosas. O Caetano está a fazer um trabalho espetacular nesse. Está a dar condições muito boas. Está a fazer o contrário daquilo que ele era como jogador, está a dar estabilidade, muita. Está a pensar muito bem, está a construir um legado como na parte. Um edifício. Está a construir um edifício. Exatamente. Uma parte. Está a construir um legado como na parte do dirigismo bastante interessante. Também então, aqui este jogo São João de Ver, Varzim, São João de Ver, vamos ver se dá continuidade a esta recuperação que está a fazer, o impacto da mudança da equipa técnica. Por exemplo, eu vi o jogo em Paredes, apesar de não ter tido caudal ofensivo, praticamente em termos defensivos tem muito mais equilibrado, muito mais compacto. E justificou o empate, apesar de ter jogado uma parte com insuperidade numérica, mas mesmo assim o Paredes teve a iniciativa de jogo e o São João de Ver, ao contrário do que vinha até a mudança da equipa técnica, mostrou-se muito mais coeso e muito mais organizado defensivamente. O Amarante, que vem que está a recuperar também com a alteração, com a entrada do Alex, e aqui o Marco com a São Joanense. A São Joanense para mim é uma equipa muito chata, muito em termos de qualidade individual, não é a melhor, mas é uma equipa muito combativa, não dá por perdido nenhum duelo em campo. E depois tem uma coisa, eu gosto muito da frente de ataque da São Joanense, tem 2 pontas de lança, se calhar a par de Faf em termos de ponta de lança são os que estão muito melhor servidos, e o Marco, que tem vindo, que após a minha saída não se tem encontrado. É um jogo, digamos, muito importante quer para a estabilidade emocional do plantel, quer para a estabilidade emocional dos novos administradores da SAD. A questão pontual? A questão pontual também. É um jogo muito importante para eles, mas vai ser um jogo muito difícil porque a São Joanense é muito combativa e então jogar fora de portas também é um registro que eles gostam. Portanto, eles não se importam de dar iniciativa de jogo ao adversário e depois saírem transições, eles ficam super confortáveis nesse registro. Portanto, vai ser um jogo muito, muito perigoso para o Marco. Depois aqui o Braga Trofense. Os 2 primeiros? Os 2 primeiros. O Braga em casa tem sido forte, fora de casa tem sido uma desilusão. O Trofense aqui também vamos ver a resposta que consegue dar, que vem de 2 resultados menos conseguidos e alguma instabilidade também interna. Portanto, vamos ver se consegue. Nada está sereno por lá. Exatamente, nada mesmo. Então o sereno já saiu. Exatamente. Apelo agora mesmo à vossa capacidade. E agora é muito mesmo está sereno. Apelo à vossa capacidade de síntese, mesmo muito breve, muito curto. Xavier, comece por ti. Olha, esperar que o São João de Ver ganhe, tem que sair daqui o mais rápido possível, porque é um clube aqui do nosso concelho. O Braga Trofense será um jogo interessante entre os 2 primeiros. Qualitativamente concordo com o Mister, o Faf Paredes vai ser aqui um belíssimo jogo. O Marco, se não conseguir vencer a São Joanense, também é um bocado como o São João não ganhando ao Varzim, começam a ficar muito para trás, porque nós estamos aqui um bocadinho sempre à espera durante as semanas, por ser um clube por quem temos simpatia e é da nossa região, estamos sempre à espera agora que o São João de Ver vai, agora que o São João de Ver, mas o que é certo é que as jornadas vão passando, já estamos na segunda volta e o São João de Ver pontualmente, apesar de vir de um registro com a mudança técnica em crescimento, espero que agora consiga concretizar esse ascendente que tem demonstrado. Era muito importante para o São João de Ver ganhar, até porque vai defrontar uma excelente equipa deste campeonato, que na minha opinião que é o Varzim. Muito bom. Eu destaco todos os jogos da Série A, porque todos eles vão ser importantes e decisivos. Todos eles vão ser importantes e decisivos, e eu já disse isto a semana passada. Acho que as duas próximas jornadas são decisivas para tentar quem vai e quem fica. Cair. Não há dúvida que o Faf Paredes também destaco, porque são 2 equipas que tinham todas as condições à partida. Umas nós reconhecemos algumas dificuldades e nós temos que perceber, do ponto de vista teórico, isto é como os carros, quem é que está na pole position? Era o Faf, era o Paredes,
era o Braga. O Trofense acaba por ser um outsider e a São Joanense diante destes tubarões, porque depois aparece o Vitória, que é sempre uma incógnita daquilo que poderia fazer. Agora, eu verdadeiramente, aquilo que acho que estas jornadas têm é a confirmação daquilo que é uma recuperação, por exemplo, do caso de São João de Ver. Por esse facto é muito importante este jogo, porque nós temos sempre, quando vemos alguém a crescer, a escalar a montanha, é como escalar ali a montanha, de repente está uma escorregadela e vamos outra vez subir, vamos ver. Não há dúvida que há alguns condimentos que o São João de Ver apresenta. Quanto ao Marco, que era durante muito tempo com o Paulo lá, foi um dos campeões de defesa não batida. Também contigo começou a sofrer alguns gols, parece que aquilo abriu a caixa Pandora. Do Marco Sanjoanense, eu concordo com aquilo que o Paulo disse, até que esteve lá dentro, e eu sou um observador. Acho que a questão do Marco Sanjoanense pode ser o veneno do Sanjoanense Marco. Portanto, o vosso modelo de jogo, aquilo que eu vi também no Sanjoanense Marco, tem a ver um pouco com aquilo que poderá acontecer no Marco Sanjoanense. Obviamente que são momentos diferentes, mas há aqui uma nota que para fechar, o Vitória. Eu não sei quantas é que o Vitória poderá ajudar neste campeonato. Acho que o Vitória, curiosamente, é uma incógnita. Não, para mim, mediante a performance do Vitória, vai influenciar aquilo que será o campeonato. O que é que eles querem? Eu tenho pouco mais tenho a dizer, só vou realçar duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira, portanto, é de facto o São Joanense, está a fazer um ótimo campeonato. Se ganhar no domingo, ou no próximo jogo que tem, portanto fica nos primeiros lugares, ao contrário daquilo que estava o ano passado. É um passo muito importante para a São Joanense, ao contrário do São João de Ver. O São João de Ver tem de facto que ganhar, porque se perder fica no lugar da São Joanense do ano passado. Isto parece uma coisa simples, mas é o que me oferece dizer neste momento. Penso que o São João de Ver tem que dar continuidade ao bom momento que atravessa para tentar, portanto, segurar-se, para tentar ainda chegar aos primeiros 4 que lhe davam logo a possibilidade de não descer. Que percam todos do quarto para baixo e o único que ganhe que seja o São João de Ver, porque se isso acontecer, o São João de Ver consegue recuperar 3 pontos para o quarto, num só jogo, e nestes últimos 3 fez 5 pontos e só recuperou 1. Isto é, estava a 5 pontos do quarto e teve 5 pontos somados e agora está a 4. Portanto, se ganhar e o quarto perder, pode ficar a 1 ponto do quarto com esta vitória. Não sei, nem faço a mínima ideia que lá está o Berzinho. Mas então terceiro. O São João fica a 2 pontos se ganhar. É isso que eu desejo para este fim de semana. Só uma nota, na minha perspectiva, que dá para a Liga 3 e dá para a segunda Liga, a profundidade dos plantéis começa também a fazer-se sentir a partir de agora. Claro. Campos pesados, chuvas. Vamos então para as notas finais. Xavier, começamos por ti hoje. Olha, a minha nota final, uma delas não estava preparada, e ainda bem que a seleção sub-17 me fez dar-lhe esta nota. Parabéns aos miúdos, que na quinta-feira se consigam, frente à Áustria, sagrarem-se campeões do mundo sub-17. É sinal que a nossa formação em Portugal continua a ser uma das melhores do mundo. Depois, vai ser para a União de Lamas. Mandar um abraço ao Zé Paulo, foi meu colega e meu amigo de colégio de Lamas, conheço o Zé há mais de 30 anos. Desejar-lhe as maiores felicidades e obrigado pelo que fez ao Lamas. Nunca escondi, e tu sabes disso, a admiração que tenho pelo João Ferreira. Por isso, desejar-lhe as maiores felicidades no União de Lamas, e ao nosso colega aqui da rádio, ao João, que seja bem-vindo à União de Lamas, que faça um excelente trabalho e que ajude o clube a ganhar, e que consigamos no final da época que a União de Lamas pelo menos se mantenha no campeonato. As minhas notas finais hoje vão ser ditas por ti. Queria que dissesse os resultados da Taça de Portugal Feminina. Então vou ter que passar para o Américo Teixeira. Nota final. Eu é para segurar o programa, porque um dia vai ser já. O sorteio também é amanhã.
Então, por isso é que tem taça. Acertei a Sabes quem é que quer dizer taça? Sei! A minha nota final eram duas. Uma o Xavier já me tirou, portanto, que é de facto, enfim, a final do Campeonato do Mundo de Sub-17. E a outra também, porque nós estamos a lidar com campeões do mundo. O Lourosa tem uma campeã do mundo em atletismo, portanto, de altura. Chama-se Isabel Souza, não, é de atletismo. Mas também já campeã do mundo, não é campeã do Conselho da Feira. Campeã do mundo. E já agora, portanto, enfim, só dizer, eu gosto tanto. Eu gosto que você diga essas coisas. Viva isso, isto é bonito viver essas coisas. Principalmente quando o futebol está por baixo. Não, mas eu vou falar de ciclismo. Imagina, eu gosto tanto de amarelo, tanto, que deixei de ser, portanto, fã do Feirense em ciclismo, porque vocês abandonaram as bicicletas amarelas. Eu vou-lhe oferecer uma camisola amarela do Feirense, se você aceita. Se eu lhe oferecer uma camisola amarela, o Feirense, o ano passado, andou durante uma semana de camisola amarela. Eu tenho lá uma bicicleta. Uma bicicleta não, que é muito caro. Tem lá um quadro, oferecia-lhe a camisola, mas você tem que aceitar e levar para casa. Não, é boa, com muito gosto. Com o emblema do Feirense. Já lá tenho uma do Feirense, portanto, azul. Pronto, então eu tenho uma do Feirense, você não gosta, mas eu tenho uma do Feirense à Lamas, você sabe. Eu vou-lhe oferecer uma camisola. É verdade. Tem uma camisola, o Feirense jogou à Lamas. Ele sabe bem, o presidente sabe o que é que eu estou a dizer, que ele não gostou, porque ele não gosta que eu diga isto. Mas... Já está. Vou dar então a nota final do Rodrigo Nunes. Na primeira eliminatória, o Feirense venceu por 13-0 o Argoncilho. Na segunda eliminatória, venceu por 4-0 o Estação. E esta eliminatória foi a última, venceu por 1-0 o Vitória Pico da Pedra. Não é que ias dizer os resultados todos desta eliminatória, como disseste do masculino. Vamos ter que agora ir então para a nota final do Francisco Só. Ora bem, eu queria também parabenizar os Sub-17 e espero que na final consigam cantar alguma coisa, e ganhar. Embora eu não tenha gostado, sinceramente, do jogo do ponto de vista qualitativo hoje. Não gostei. A outra nota vai para o Ronaldo em dose dupla. Ronaldo Trump e Ronaldo Golo. Ronaldo Trump vale o que vale, eu sou um admirador do Ronaldo, mas acho que há coisas que nem tudo valem a pena, e o Ronaldo Golo que marcou espetacular. Para fecharmos, Mr. Paulo Mendes, agradecendo a tua presença, serás sempre bem-vindo a este programa. Qual é a tua nota final? Vai diretamente para a seleção sub-17. Acho que hoje toda a gente vai mencionar isso, porque temos a possibilidade de ser campeões do mundo sub-17 e agora que na quinta-feira consigamos o lado vencido. Mr. Paulo, obrigado, bem-vindo, até à próxima e obrigado aos meus craques de sempre, Xavier Souza, Américo Teixeira, Francisco Saló e Rodrigo Nunes, hoje também com uma toadazinha de futebol feminino na nota final. Terminamos então a nossa sintonia de ataque. Eu sou o Filipe Dias, regresso para a semana, embora seja feriado, convosco aí desse lado também. Obrigado pela vossa companhia a todos, continuação de uma boa noite, sempre na companhia da sua Rádio Sintonia.